Perfeito. Bem, primeiro, boa noite todo mundo, né? É, boa noite a todos, né? Bem-vindos aqui a esse workshop com a de Google Analytics com a Adriana, né? Primeiro, daqui a pouco ela vai se apresentar um pouco melhor, eu imagino. Estamos aqui, o André, né? E a Jade, representando a vaga de UX. A gente vai estar aqui como apoio, né? Caso precise, caso de qualquer problema, a gente vai estar aqui como apoio, né? E a gente aqui está com o Vinícius, nosso intérprete de Libras, né? Que através do apoio do Banco Carrefour, que vem nos apoiando, né? Com essa questão aqui é, de acessibilidade com nossos conteúdos aqui, né? Então, para quem, aí um recado, né? Para quem é ouvinte, né, e quiser, pode tirar, né, desafixar o Vinícius para ele não aparecer em destaque, né, mas ele está aqui para nos apoiar nesse ponto. Então, bem, Adriana, acho que agora o palco aqui é com você. Muito obrigado por ter topado aqui participar com a gente nesse mês das métricas da Vagas UX. Sucesso, gente. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Todo mundo visualizando a minha tela? Tudo certo? Maravilha. Incrível, gente. Então, bora lá. Bom, opa, peraí. Aqui, tô no lugar errado. Queria comentar com vocês mais ou menos o que a gente vai falar hoje primeiro, né? Então, quem é uma apresentaçãozinha aí minha, e quero que vocês se apresentem um pouco, pensando que a gente não tem muita gente aí no time, né? E é um workshop, vocês têm que aproveitar também para fazer um network, se conhecer aí, então vai pensando aí nessa apresentaçãozinha, pelo menos seja pelo chat, tá? Bom, eu vou falar, antes da gente ir direto para a ferramenta, né? Vou me apresentar aí um pouquinho, mas vão ver, eu trabalho com métricas de UX, então eu vou falar um pouquinho sobre a importância de métricas de UX, pretendo não me estender muito, mas acho que faz sentido a gente falar um pouco disso antes de chegar na ferramenta, afinal a ferramenta é só um meio, né, e não o ponto final. E depois a gente vai tentar fazer uma prática rápida, tá? Já peço desculpas por aqui, porque é a primeira vez que eu vou fazer esse workshop aqui com esse tempo. Tô com medo de não dar tempo, mas vamos junto, que a coisa também a gente conversa, vocês me mandam o exercício, né? Depois, se não der tempo, a gente conversa, a gente vê um jeito de isso acontecer. Então, bora lá. Primeiro, quem sou eu, né? Eu sou Adriana, mas pode me chamar de Tamie, né? Eu tenho descendência japonesa, então meu sobrenome, né, é somente a Kamine. Tamie é meu segundo nome, vamos dizer assim. Então, muita gente me chama de Tamie, eu gosto que me chamem de Tamie, me identifico mais com Tamie, mas eu também atendo a Adriana, tá tudo certo. Na fotinho aí tem eu, meu marido e minhas duas cachorrinhas adotadas, bem maluquetes. Já coloco a foto delas aí para pedir desculpas se caso escutarem algum latido, alguma coisa assim, que elas estão por aqui. Mas assim, elas só latem se acontece alguma coisa na rua, se um cachorrinho passa passeando aqui e tudo mais. Elas não são muito de latir, então eu espero que dê tudo certo e vocês não escutem ela, não tem a participação delas aqui, né? Bom, como eu comentei, né, atualmente eu trabalho no Inter, né, não sei se vocês conhecem, um banco digital, um super app, né, de banco digital. Eu trabalho focada, né, eu comecei como Xmetrics, mas atuo também como research. Eu fiz uma migração de carreira, né, quando eu entrei no time, então estou há 5 anos trabalhando com isso dentro do Inter, né, antes eu trabalhava com marketing digital, mas eu sempre gostei muito de dados e foi um dos motivos pelo qual eu topei essa aventura, vamos dizer assim, né? E eu gosto muito disso, assim, sou um pouco apaixonada com esse tema, então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho do tema, eu quero falar, e por isso eu também atuo como professora de UX Metrics dentro da PUC Minas, né? Só na pós-graduação.
que é bom que eu tenho, né, 6 aulas ali para falar sobre o tema. Isso daqui também é uma parte que eu faço nas aulas, assim, até comentando aí, eu não sei se algumas pessoas aí me conhecem, se talvez ex-alunos meus, mas essa prática aqui é uma prática que eu faço, é um trabalho final, na verdade, que eu tentei reduzir, né, para a gente conversar aqui e tentar ser um pouco mais rápido, tá bom? Então vamos lá, por isso que eu tô meio tensa de não dar tempo, mas vamos dar tempo, a gente vai conseguir. Bom, como eu comentei, né, por mais que o workshop fale sobre Google Analytics, né, e a gente queira, obviamente, sei que vocês estão aí morrendo de vontade de ir para a prática, né, o módulo aqui, né, é vagas de UX, então queria entender um pouquinho, assim, até para saber se eu me aprofundo um pouco nesse assunto ou não, se a gente passa rapidinho. Primeiro, quem é vocês aí do outro lado, né? Eu vi mais ou menos aqui que a gente tem 14 pessoas. Alguém quer se apresentar? Pode abrir o microfone. Acho que pode, né? Pode abrir o microfone, gente, da organização aqui? Pode, Pode? pode Então, abrir. vocês podem abrir o microfone. Pense aí, né, que vocês estão aí no mercado e querem se conhecer, né? Então, talvez é uma oportunidade para conhecer aí alguém, algum amiguinho que pode te indicar para uma vaga. E aí, gente, alguém quer se apresentar e falar um pouquinho? Se já está atuando em UX, se está procurando uma vaga em UX, como que tá isso? Ábia, pode falar. Oi, gente. Eu tô com vergonha, mas eu vou ligar a câmera, vai, para vocês me verem também. Meu nome é Abia Bognola, sou uma mulher branca, baixa, de cabelos pretos, curtos, e eu tô usando um fone de gatinho brilhante, uma camisa preta. Eu sou product designer, atuo na área há cerca de 4 anos, ali, 3 meses. Tive emprego focado em UX, emprego focado em UI, e minha última experiência foi focada em UX Research. E eu senti muita dificuldade em amarrar todos os pontos da pesquisa do UX Research para transformar isso em algo visível e didático para as pessoas que, não, querendo ou não, não entendem tão bem o que eu estou fazendo ali dentro da empresa. Muito legal. Adorei, assim, acho que faz muito sentido e também tem um pouco essa dificuldade. Vai lá, Yuri. Oi, gente, vocês me escutam? Boa noite. Eu não vou conseguir ligar a câmera, mas eu vou me descrever rapidamente. É, eu tenho 24 anos, sou um homem branco de cabelo cacheado, olhos castanhos escuros, de Recife, Pernambuco, e eu atuo já na área de UX UI. Eu acabei de sair da minha primeira experiência, eu passei um ano atuando como UX designer numa empresa júnior do SIM, que é o Centro de Informática da UFPE, daqui, e, e eu queria muito aprender mais sobre, por isso que eu vim para cá, né? Porque durante essa experiência, acabou que, por ser empresa júnior também, tudo era super corrido, e eu passei 6 meses sendo UX UI e depois 6 meses sendo gerente, né? E aí eu não lidei muito com métricas. E ultimamente eu tenho me interessado bastante também pela área de produto. Então eu queria justamente aprender mais sobre isso, sabe? Analisar métricas, enfim, ter mais esse contato. Até porque eu vejo também que o mercado pede muito isso. Então, tanto por isso quanto por curiosidade própria mesmo. Sucesso demais. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Samara, eu sou UX UI designer num centro de inovação aqui de Maceió. E eu estou interessada no assunto de dados porque eu vejo que esse é um quesito que muitas vagas pedem, principalmente para um nível de senioridade pleno e sênior. E atualmente eu estou num cargo de júnior, mas eu quero avançar de senioridade na minha carreira e estou buscando outras oportunidades, principalmente para trabalhar num contexto de produto como uma profissional plena. Então, eu vejo que para me tornar essa profissional, eu preciso entender sobre métricas e dados, e é isso que eu espero começar a aprender hoje. Obrigada.
Sucesso, gente. Eu vi que Tem um pessoal que se apresentou pelo chat aqui também. eu vi que a Lari mandou aqui pelo chat, né? A Samara mandou o LinkedIn dela. Mais alguém, gente? Obviamente não vou obrigar ninguém, né? Mas assim. Aí, ó, Tabata também quer falar, pode falar. Oi, gente, rapidinho. Me chamo Tabata, moro em Cuiabá, sou cuiabana de coração, adoro o centro-oeste do país, atuo na área de UX ou Product Designer há mais ou menos 1 ano e meio. Atualmente estou fazendo curso de análise de dados pelo Google, no Coursera, estou gostando, é uma área que ela encosta em vários momentos da minha vida, da minha formação profissional, aí antes da migração, aí agora, de novo, como dedicação e escolha mesmo. A minha intenção a longo prazo é atuar dentro de research, então acho que tem tudo a ver e tem muito interesse. Chique, gente. Mais alguém? Aí, Felipe também quer falar. Vai lá, Felipe. Oi, estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Meu nome é Felipe, eu estou atuando com UX já faz acho que uns 3 anos. Eu tenho experiência em várias empresas, então eu trabalhei em uma empresa uma startup que pegava vários tipos de projetos. Além disso, também trabalhei já na área do setor financeiro com um banco 24 horas. E aí, é engraçado que nesses 3 anos que eu tenho experiência, eu nunca tive a oportunidade de mexer com métricas assim, então a Google Analytics, essas coisas, foi mais pesquisa, discover, não focava muito nisso, nem, por exemplo, design system, então eu tô mais aqui para entender e conhecer um pouco mais, porque eu vejo que algumas vagas precisam. Muito legal, Fernando. Atualmente eu tô atuando muito com design system, então a gente pode trocar umas ideias aí daqui a pouco, tá bom? Já adicionei no LinkedIn, vou adicionar, tá? Perfeito. Gente, mais alguém? Aí, Fernanda também. Boa noite. Prometo ser rápida para não tomar muito seu tempo também, Adriana. Bom, eu sou a Fernanda, tenho 30 anos, sou aqui de São Paulo. Eu estou migrando aí para a área de produto, estou saindo do design gráfico, onde eu trabalhei por muitos anos, e indo para o design de produto, né? Atualmente eu estou fazendo trabalho voluntário na Soul Junior, como UX UI, e a gente vem esbarrando aí em questões de métricas, então acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está lá agora. Então, é isso. Muito chique, gente. Aí, Gabriela também. Pode falar, Gabi. Também vou ser rápida aqui, né, para não demorar muito. Mas, gente, eu sou a Gabi, eu tenho 29 anos, eu estou em fase de transição também de carreira, e eu estou buscando tudo que possa me aprofundar nessa área. Atualmente estou fazendo curso online, o Design Circuit, que eu amo muito, e nele eu estou aprendendo bastante coisa, essa parte de UX, de UI também, interfaces, e agora eu também estou interessada em fazer essa parte de métricas aí. E é isso, gente, estou em busca de vagas. Chique, gente. Eu mandei aí, ó, para não preocupar com demorar, acho que é isso, assim, aqui também é um momento de se conhecerem, né, falar aí, tá em busca de vagas, me falar mais ou menos o que vocês estão, que a coisa a gente faz um para casa e tá tudo certo, viu? Não fica preocupadas não, tá? O momento é de vocês. Quem mais, gente? Alguém mais quer se apresentar? Gente, estou muito feliz que vocês se apresentaram aí, porque geralmente, como eu dou aula, né, eu dou um módulo só, então o pessoal já dá mais cansado de se apresentar do que tudo, então é difícil essas apresentações, achei vocês muito empolgados aí nesse quesito, fico feliz. Fico feliz também que a maioria aí mandou o LinkedIn, estou adicionando também, depois vou dar uma passadinha para ver e adicionar vocês aí, então quem não mandou pode mandar. E aí, vamos começar. Queria dar só alguns pontos, assim, achei legal que muitos de vocês aí também já ou pretendem ou já fazem parte da área de pesquisa, né?
uma das coisas que eu ia falar aqui, que eu vou começar falando sobre a importância das métricas em UX. Então, só de vocês estarem aqui, vocês já sabem que isso é importante. Poderia até pular aqui, né? Brincando, mas assim, vamos falar um pouquinho disso. E fico feliz aí que vocês estão participando, atentos, tá bom? Então, bora lá. Bom, vamos falar das importâncias das métricas, né? Eu gosto sempre de trazer isso daqui, não sei se alguém já viu algum outro conteúdo meu, então, se viu, vai ver repetido essa parte, do novo versus tradicional, né? O tanto que, assim, eu sei que muita gente comentou aí que está iniciando olhar para as métricas de UX, mas se eu puder, tipo, dar uma acalmada em vocês, a verdade é que o mercado todo está se acostumando ainda e está aprendendo a olhar para as métricas de UX, né? Por que eu falo isso? Primeiro porque eu já escuto e tento conversar com outras pessoas para falar sobre métricas de UX, no Brasil, pelo menos, e é algo que eu escuto muito de vários times que estão iniciando. Acho que eu nunca vi nenhum time que fala que tá, nossa, a gente está bem demais nas nossas métricas e não sei o que, a gente consegue olhar e tudo mais. A maioria está iniciando, está começando, tudo mais. Algumas, com certeza, algumas equipes já estão bem mais maduras do que outras, mas a verdade é que todo mundo está iniciando esse processo, né? E aqui eu gosto de trazer, por que a gente está iniciando esse processo? Por mais que não pareça, né, a equipe de UX, o UX em si, né, é muito novo, né? Tem o quê? No máximo 10 anos, talvez, 7. Eu falo pela minha equipe mesmo, por exemplo, né? Eu estou lá há 5 anos. Eu acho que a equipe dentro da empresa deve fazer mais ou menos uns 7, 8 anos que ela existe. Então, assim, é muito recente, gente. Aqui a gente fica falando, né, do novo versus tradicional. Por exemplo, a equipe de marketing. Todo mundo sabe o que a equipe de marketing faz. Todo mundo sabe qual que é a métrica que a equipe de marketing vai olhar, por exemplo, né? Geralmente vai olhar para vendas, ou para reconhecimento da marca, e por aí vai, né? Geralmente é vendas, né? O marketing, ele está muito voltado para conversão e afins, né? Então, todo mundo sabe. Dentro de uma empresa, dependendo se ela é grande, se ela é pequena, todo mundo sabe o que a equipe de marketing, a equipe de vendas faz, por exemplo, né? O que uma equipe de RH vai fazer e por aí vai. Mas nem todo mundo sabe o que uma equipe de UX faz. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas isso é real ainda, assim, né? Por mais que na nossa bolha, talvez, UX pareça algo muito normal, né? É ainda muito novo para muita gente, né? Não é algo óbvio, não é algo que a gente olha e fala, claro, UX, né? Olha ali para a experiência do usuário. Não é algo óbvio, não é. Então, a gente ainda é muito difícil, as pessoas não sabem exatamente as métricas que a gente olha, o que cobrar da gente, quando chamar a gente quando tem um problema, né? Então, tá todo mundo iniciando esse momento ainda, não precisem ficar preocupados, vocês estão com todo mundo começando a olhar para essas métricas. E aí, se eu pudesse falar o que é exatamente o X-Metrics, né? É um mapeamento direto do que acontece a entregar um bom design de produto ou serviço, né? Quem fala essa frase não sou eu, é o Jerry Spool, que eu coloquei aí. Até uma indicação para vocês, né? Sigam ele no LinkedIn, sigam ele no Medium, né? Que ele posta alguns conteúdos ali. Para mim, assim, sobre o X-Metrics, ele fala muito sobre pesquisa também, tá, gente? Vou ver que muita gente tem interesse aí em research. Ele também fala muito sobre temas de research. Eu gosto muito da didática dele, que ele aborda sobre o X-Metrics. Então, eu estudei muito os conteúdos deles para poder fazer essa aula aqui para vocês também, né? Então, e muitas coisas dos que eu falo, que eu pratico no dia a dia. Então, segue aí e veja o conteúdo aí, beleza? Bom, e aí, sobre o X-Metrics, né? Se por exemplo, mapear diretamente um serviço de entrega de um bom design e produto, a gente está falando de um valor de entrega de UX, né? E aí, mais uma vez, que ele pergunta aí, né? O que seria esse valor da entrega, né? Se você tem dúvida do que seria esse objetivo e tudo mais, basicamente
essa frase que ele traz, né? Se você entregou um bom trabalho, como que você conseguiu melhorar a vida de alguém, né? Então, se você acha que seu produto não tem objetivo, se pergunte aí essa frase dele, né? Como que você melhora a vida de alguém com esse produto? E ele vai ser o seu objetivo de usabilidade, vamos dizer assim. Bom, e as métricas, né? Aqui ele, mais uma vez, essa metodologia dele, tá, gente? Ele fala sobre 3 métricas de usabilidade, né? Obviamente, temos uma lista que vocês vão colocar lá, tem várias listas de tempo médio, de taxa de conversão e tudo mais, mas aqui ele nomeia como uma etapa do processo. Então, a gente primeiro tem uma métrica de progresso para entender se a gente está chegando perto ou não do nosso objetivo, né? Depois a gente tem uma métrica de valor do problema, que a gente entende se a gente tem qual o valor, né, financeiro, geralmente, tá, gente? Quanto custa resolver esse problema de usabilidade? Sempre vai ter um custo. Acho que algumas pessoas me perguntam assim, Tamia, e se não tiver um custo? Tudo bem, se não tiver um custo, faz parte. Mas, assim, sempre tentem achar uma questão financeira que vocês estão resolvendo com o seu produto. Por quê? Porque a gente trabalha, né, numa empresa capitalista, possivelmente, né, e que a linguagem de negócio é dinheiro. Não tem como a gente correr disso, sabe? E a gente, para falar de métrica, a gente precisa falar de negócio. E para falar de negócio, a gente precisa falar de dinheiro, né? Então, sempre pense. Essa, para mim, é um dos pilares aí muito importantes, que é onde a gente vai falar qual que é o problema financeiro que a gente está resolvendo aqui, né? Uma das coisas que eu gosto muito que ele fala, e não só ele, em algumas outras pessoas também diz, a gente às vezes tem receio, porque o valor do nosso problema pode ser muito pequeno. Então, vamos supor que seja R$100, né? Essa solução vai me fazer economizar R$100 de atendimento, vamos supor, né? Beleza. É um valor muito pequeno, talvez se você apresentar ali para um gerente, alguma coisa assim, ele vai falar, gente, R$100, não vou parar minha equipe para resolver um problema de R$100. Só que uma das coisas que ele comenta é que se a gente não resolver esse problema, esses R$100 vai se transformar em anos aí, ele vai se transformar em muita grana, né? A empresa vai estar perdendo. Enquanto você não resolver o problema de R$100, você vai estar perdendo dinheiro, né? Por mais que ele seja R$100. Então, às vezes, se você precisar mostrar o valor do seu problema, ele pode se transformar em um ano, porque se você não solucionar ele, em um ano, vocês vão gastar ali R$1.200, por exemplo, né? Então, assim, só colocando em números aí pequenos que queria mostrar para vocês podem até aumentar para 5 anos, que seja, sabe? Entenda que o argumento enquanto não se resolver esse problema, o dinheiro vai ser gasto, né? Então, se vocês não vão, por exemplo, isso não vai ser priorizado agora, quando vai ser? Existe uma prioridade? Não existe. Então, ele pode ser 5 anos, ele pode durar 5 anos e ele vai ter um custo alto para a empresa durante 5 anos, né? Então, sempre pense nisso, não fique com receio. Esse problema tem um valor muito pequeno, não vou mostrar. Pode mostrar, multiplica ele aí por alguns anos para poder argumentar aí com a equipe de gerência e pode falar essa parte aí, né? Que enquanto não se resolver esse problema, vai ser gasto, né? Enquanto não priorizar esse problema, ele vai ser gasto, né? E por último, a gente tem a métrica de sucesso, que ele gosta de falar, que é quando a gente chega de fato no nosso objetivo, no momento que a gente vai de fato comemorar, falar assim, gente, batemos uma meta, alguma coisa do tipo, né? Então a gente precisa ter esse caminho. Se caso vocês não tenham isso no time de vocês, né, é igual, até comentando, né, muita gente falou assim, queria aprender um pouco mais sobre métricas, é muito importante aprender sobre métricas, tá? Mas a gente tem que ter um time que te cobre isso também, uma empresa que entenda o motivo pelo qual você está lá e ela entenda qual que vai ser o sucesso da sua tarefa, né? Isso, o sucesso da tarefa é uma coisa muito alinhada, não só com o time de UX, mas com a organização em si, né? Então, isso não depende somente de vocês, mas vocês podem ser a pessoa que vai plantar essa sementinha e talvez vocês vão ganhar uma visão ali, né, mais estratégica, talvez, porque vocês vão conseguir falar sobre esse assunto
e vão sair na frente de algumas outras pessoas, né? Mas pense nisso, assim, isso não depende somente de vocês precisam ter um time que cobre sobre esse assunto e tudo mais. Então, fale sobre isso e tente subir, escalar essa informação, né? Bom, beleza, né? Se a gente tiver essas 3 métricas que eu acabei de falar, mas ninguém olhar para elas, não adianta absolutamente nada, né? Se ninguém acompanhar elas, não adianta absolutamente nada. Então, as métricas só são importantes se você consegue observar elas de alguma forma, né? E essa observação, ela pode ser extremamente complexa, né? Pode ser um dashboard, talvez, pode ser o Google Analytics, que a gente vai aprender aqui, mas como pode ser uma coisa simples, pode ser, né, visualizar uma tarefa que o usuário vai fazer ali, anotar o tempo, por exemplo, né? Vocês precisam começar, não necessariamente precisa ser da forma mais complexa possível, pode ser de uma forma mais tranquila, né? Então, sempre pense nisso, assim, a gente aprender aqui a usar a ferramenta, mas eu não sei como que é o acesso à ferramenta para vocês aí, né? Eu já conversei com algumas pessoas que o acesso à ferramenta é muito complexo, então não se apegue a isso, né? Tente começar mesmo sem ferramenta, mesmo sem acesso, né? Tente começar. Essa é a informação importante aí. Antes da gente começar a falar sobre Google Analytics, né? Eu prometo que eu tô acabando a falazada, gente, e a gente já vai para a parte prática. Eu queria mostrar um case para vocês, assim, para a gente falar, porque eu acho que a gente fala muito sobre, beleza, como que eu vou falar de valor? Como que eu vou falar de métricas de UX? UX não é muito palpável, né? Como que isso funciona e tudo mais. Então, eu sempre gosto de mostrar esse case para mostrar que não precisa ser algo complexo, né? Precisa ser algo alinhado, precisa ser algo conversado, mas não complexo, tá? Então, vamos lá. Bom, qual que é o contexto aqui, né? Um produto foi relançado, então esse produto já existia, aconteceu um relançamento, né? E a equipe de UX fez algumas melhorias em relação ao fluxo de aquisição desse produto, né? Pensando aí em pesquisas que foram realizadas, hipóteses que eles tinham e tudo mais. Então, fez essas melhorias ali em relação ao produto e relançou esse produto, beleza? Beleza, o que foi observado a partir disso, né? A taxa de conversão, e atenção para o que eu digo aqui, taxa de conversão, né? As pessoas que entraram no meu produto, né, na minha página inicial, e chegaram até a etapa de compra, né? Anteriormente era 3%. Então, de 100 pessoas que entravam, 3 compravam, certo? Agora, com as melhorias e com o relançamento do produto, todo mundo que acessa o produto, acaba 5 pessoas comprando, finalizando ali, né? Ó, das 100 pessoas, 5 compram, né? 5%. Ok. No primeiro mês após o relançamento do produto, foi vendido 53 milhões e conquistado 16 mil novos clientes. Ok? Essa informação secundária aí de venda do produto esse relatório veio da equipe de vendas, ok? Mas a taxa de conversão, né, é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Taxa de conversão é uma responsabilidade de UX. Porque o que a gente está falando dessa taxa de conversão? Ou pode dizer taxa de sucesso, talvez, né? Acho que taxa de sucesso talvez funcione melhor para a gente. É quantas pessoas chegaram do ponto A, em que a equipe de marketing, por exemplo, fez uma campanha e elas entraram, por exemplo, no seu site, né? Então, esse é o ponto A, as pessoas entraram no seu site e foram até a parte de vendas e chegaram no sucesso da tarefa. Isso é a sua taxa de conversão, ou taxa de sucesso, né? Então, você conseguiu, antes do produto ser melhorado, você conseguiu que 3% das pessoas chegassem até o ponto B, né? Agora, com a melhoria do produto, você conseguiu que 5% chegassem ao ponto B. Maravilha. Então, qual foi a entrega de UX aqui? 53 milhões em vendas, aconteceu, certo? Com a taxa de 5% de conversão. Mais uma vez, reforçando, taxa tem muito a ver, essa taxa de sucesso, né? Vamos falar sucesso, não vou falar conversão. A taxa de sucesso tem muito a ver com a equipe de UX. Porque a partir do momento que a equipe de marketing é responsável por trazer pessoas,
A pessoa de UX, a equipe de UX, é responsável por pegar essas pessoas e levar elas com facilidade até o sucesso da tarefa, certo? Então, a gente conseguiu melhorar aí, né, 2%. Opa, peraí, cortei. 2% aí, certo? Então, eu posso dizer que a entrega de UX foi 2% na taxa de conversão, ok? Se, aí uma regrinha de 3, gente, simples, tranquilinha. Se a taxa de conversão se mantesse, se a equipe de vendas, a equipe de marketing fizesse o mesmo trabalho, mas as melhorias do produto não acontecessem, né? A gente ia manter uma taxa de conversão de 3%, certo? Logo, a gente venderia 32 milhões e não 53. Vocês estão me acompanhando? Era. Logo, se a gente se mantivesse com os 3%. isso, se não Tá. tivesse feito nenhuma melhoria, né? Vamos dizer assim. Não, entendi. E aí, a gente ganhou aqui 21 milhões. Que é a diferença, 53 para 32. Mais uma vez, responsabilidade UX é a taxa de sucesso, né? Que passou de 3 para 5. Então, a nossa entrega foi de 21 milhões. Gente, obviamente, né? A gente não fez tudo sozinho. A gente fez pesquisa, a gente depende da equipe de produtos, a gente depende da equipe de TI para desenvolver e tudo mais, mas a entrega de valor que a gente teve foi de 21 milhões, né? Obviamente, a gente não fez nada sozinho, mas uma das coisas que eu gosto de trazer essa reflexão, eu sei que é um baque, talvez, não sei o que vocês acham em relação a isso, mas é que a equipe de vendas também não traz nada sozinha. Quando ela mostra que eles bateram uma meta de vendas, por trás também tem equipe de TI, tem equipe de produto, tem equipe de UX, e mesmo assim, eles mostram o nível de vendas, né? Equipe de marketing é a mesma coisa, sabe? Então, assim, a gente tem que entender até que ponto a gente pode mostrar esses dados, assim, né? Conversar e falar, gente, ó, é isso, a gente teve essa entrega, a gente teve essa melhoria, olha o valor aqui e tudo mais. Obviamente não se faz nada sozinho, né? Mas nenhuma equipe faz nada sozinha. Então, é deixar isso um pouco claro. Eu sei que é um pouco complexo, eu falo isso por mim mesmo, assim, isso não é uma coisa fácil de se apresentar, né? Mesmo meu trabalho não é algo meio difícil de conversar e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que começar a ter essas conversas. E é por isso que eu gosto de trazer esse case. Bom, como eu vou saber a taxa, né? Bom, acho que a resposta vocês já imaginam, a taxa a gente consegue pelo Google Analytics, né? Então é por isso que a gente está aqui. E aí, para falar um pouquinho de Google Analytics, eu queria falar um pouquinho sobre ferramentas no modo geral, né? Antes de começar a falar sobre o Google Analytics, a gente vai falar um tema de tagueamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema, tá? Mas dentro do Google Analytics, dentro desse mundo do Google, na verdade, a gente tem o Tag Manager, que ajuda muito a gente a implementar e poder traquear algumas informações dentro do nosso site ou aplicativo, né? Então, não tem como falar de Google Analytics sem falar aí do Tag Manager, tá? Ou de tagueamento. Na parte de análise de dados, que a gente tem o Google Analytics, que a gente vai usar ele hoje, né? A gente também tem o Firebase, que é uma ferramenta do Google Analytics, que atualmente ele está conectado ao Google Analytics, né? Mas ele é uma ferramenta que olha mais para aplicativo, tá? Ele é bem parecido com o Google Analytics, vocês vão ver mais ou menos. A gente tem o Excel, que não tem como não falar dele, gente. A gente tem que falar sobre o Excel. Vocês estão aqui para aprender o Google Analytics, mas se vocês não aprenderam o Excel, aprendam antes. Tá? É uma ferramenta extremamente importante e mesmo com IA e afins e várias ferramentas, não tem como você fugir do Excel quando você fala de dados, tá? A Raquel tá perguntando se a aula tá gravada. Tá gravada, Raquel. Você consegue ver o restante, o inicinho aí, tá bom? E
E a gente tem aí, né, as ferramentas de mapa de calor, que é o Crazy Egg, Hotjar, o Clarity, né? Então, se caso vocês não tenham acesso aí, né, o Google Analytics e tudo mais, tem essas ferramentas que vale super a pena. Hotjar, por exemplo, tem uma parte que é gratuita, você consegue testar, e é muito voltada para a usabilidade, então indico muito vocês, se por caso vocês não conheçam a ferramenta aí, dar uma mexida, entender como que ela funciona, né? Tem o Clarity também, que ele é 100% gratuito. Então, dá uma olhadinha como que funciona, que é super importante, e são ferramentas complementares ao Google Analytics. Você não precisa excluir, só porque você tem o Google Analytics, você não precisa deixar de usar essas outras ferramentas, tá? A gente tem a parte de extração de dados, né? Aí eu não vou entrar em muito detalhe, mas é o BigQuery, que também é uma ferramenta do Google, tá? Então, por exemplo, se vocês aí se tornarem pessoas muito heavy user de dados, talvez, né? E precisarem fazer uma análise muito robusta, né? Do Google Analytics e do Firebase, vocês podem usar o BigQuery, que é meio que a base de dados do Google. E ele é conectado ao Google Analytics e o Firebase, tá? E, mais uma vez, o Excel, né? E, por fim, a gente tem a visualização de dados, né? Que tem o Tableau, Power BI, que eu acho que é um dos mais conhecidos. Mas eu não sei se vocês sabem, o Google Analytics, mais uma vez, essa família do Google aí, ela tem o Locker, que ele é conectado ao Google Analytics. Então, eu acho que assim, eu não vou conseguir entrar nele aqui, infelizmente, mas eu queria trazer aqui para vocês mexerem nele e aprenderem um pouquinho sobre, né? O Locker, ele é conectado ao Google Analytics. Então, por exemplo, se você quer passar uma visão de dados, vamos supor que a gente vai aprender aqui a visualizar as taxas e afins, né? Você quer passar uma visão de dados para o seu chefe, em vez de você mandar o link do Google Analytics para ele, né? Você pode criar uma visão no Locker e mandar um dashboard que você criou do Locker para o seu gerente, chefe, por aí vai, né? Então, é uma ferramenta super legal que eu quis trazer aqui para vocês também. Não vamos dar tempo de falar delas, mas procurem, pesquisem aí. E, por último, o PPT, né? Que não tem jeito, né? O PowerPoint, que é muito utilizado também para essa visualização de dados. Então, bora lá, gente. Bom, antes de tudo, vamos falar de tagueamento, como eu comentei aí. Gente, como que vocês estão? Vocês conhecem sobre tagueamento? Jennifer mandou um joinha aí. Felipe não conhece, Yuri não conhece. Pode mandar joinha, gente, acho que vai ser mais fácil. Ó, tá vendo que muita gente não conhece, né? Bom, vamos falar então o que é isso, né? Que vocês não conhecem aí. Bom, o que é o tagueamento? É um mapeamento de uma jornada, né, do usuário dentro do site ou aplicativo, né? Em qualquer uma das ferramentas a gente vai falar um pouco sobre tagueamento, seja web ou seja app. A gente basicamente, né, alguns fluxos já são automáticos, vamos dizer assim, a gente já consegue ter umas informações automáticas, mas em alguns outros a gente precisa falar, eu quero saber quantas pessoas clicaram nesse botão, por exemplo, né? Larissa, eu posso mandar a apresentação, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Eu quero saber quantas pessoas clicaram nesse botão. Talvez isso não seja automático, e por isso a gente precisa implementar uma tagzinha ali dentro para saber quantas pessoas clicaram naquele botão específico, tá? Então, basicamente, o tagueamento consiste em marcar, né, eventos importantes dentro do meu fluxo ali que eu preciso, né? E a gente consegue entender, fazer relatório, teste AB com isso, acompanhar campanhas de performance. Então, se você trabalha com mídia, tráfego pago, essas coisas, eles também utilizam essas tags para isso, né? Esses eventos para isso, para tentar entender como que teve sucesso ou não da campanha deles. Então, beleza. Na prática, né, o que significa isso? A gente pega um pixelzinho de informação e coloca ali num código, né,
de terceiros, vamos dizer assim, e insere dentro do site ou do aplicativo para tentar entender quantas pessoas acionaram aquele botão da plataforma. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso, mas se você não tiver TI, é complicado. Bom, a tag é composta... Gente, aqui a gente já está entrando nas informações de Google Analytics, tá? Então, por favor, prestem atenção, porque isso vai ser importante para a gente poder entender as coisas dentro do Google Analytics, tá? Uma tag ou evento é importante, é composta por um nome e múltiplos parâmetros. Pessoal, a Larissa falou que está falhando. Tá todo mundo certo aí? Né? Então, Vinícius falou que tá tudo certo, o pessoal mandou. Então, Larissa, acho que é só aí mesmo. Bom, o que é parâmetro? Que eu acho que é o mais complexo, que muita gente talvez tenha um pouco de dificuldade, né? É toda informação extra que eu preciso saber além do evento, né? Ou além da tag, no caso. Alguns exemplos aqui. Nome de tela, texto do botão, seção. Eu prometo que na prática vai ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui eu quis trazer, só fazer um recorte, eu vou falar isso mais para frente, mas assim, quando eu falo de tagueamento, eu não sei se vocês trabalham aí com aplicativo é muito mais complexo essa parte de tagueamento, porque eu dependo de um desenvolvedor implementar essas tags manualmente, tá? Já em web é um pouco mais fácil, porque já tem algumas coisas mais automatizadas, então a gente não depende tanto do desenvolvimento, mas a gente vai chegar lá. Aqui eu queria dar um exemplo, não sei quem conhece o Daqui, eu uso muito. Daqui é uma empresa de compras online, né? E eles são muito rápidos, gente. Chega, tipo assim, em 15 minutos, chega de fato. Você acabou de pedir, já chega. E aqui, ele mostra, por exemplo, aqui é uma tela de categorias, tá? Uma tela antiga, por sinal, acho que nem tá assim mais. Mas eu gosto de dar esse exemplo. Bom, na tela de categorias, a gente tem algumas coisas aqui que são destaques, né? Então, mercearia, hortifruti, bebidas. E embaixo, a gente tem todas as categorias, né? Então, laticínios, padaria, açougue e tudo mais. Ok. Na página inicial, a gente também tem categorias, mas essa daqui que eu estou mostrando para vocês é a tela de categorias de fato. Como que é o nome da minha tag? Categoria. O que significa isso? Toda vez que alguém clicar em alguma categoria, eu quero que dispare a informação categoria. Estão me acompanhando? Então, a tag chama categoria. O parâmetro, que é as informações extras que eu quero dessa tag, são esses tipos de informação aqui que eu coloquei. Então, eu quero saber o nome da tela, por exemplo, né? O nome que vai aparecer aqui. Então, no nome da minha tela é categorias, porque eu estou pedindo para clicar aqui. Mas, se essa categoria estivesse na página inicial, por exemplo, poderia chamar tipo home, por exemplo, né? Ok. Eu quero que apareça o nome da categoria de fato, se é bebida, se é hortifruti, se é mercearia. Então, vai aparecer aqui o nome disso. Então, vou saber se a pessoa clicou em bebidas, hortifruti, mercearia, por aí vai, certo? E eu quero também saber o nome da seção. Tá vendo que a gente tem, por exemplo, a seção aqui destaques e a seção categorias? A gente poderia também ter uma seção promocional, por exemplo, né? E aí, eu teria essa informação aqui dentro de seções, por exemplo, tá? Então, toda vez que alguém clica em categorias, independente em qual tela ele está, independente em qual seção ele está, independente de qual seja o nome dessa categoria, né? Vai ser disparado um evento, uma tag, né? E aí eu vou entender qual é essa tag, tudo mais, qual que é, em que momento que foi disparado e tudo mais, a partir dos parâmetros. As configurações de parâmetros é feito direto no GA ou seria no código? Jennifer, no app é pelo código, tá? Eu acho que no web
é pelo código também, mas a gente consegue fazer algumas modificações no Google Analytics. Eu vou te falar que eu acho, porque eu mexo muito mais com app do que web. E eu sei que o web já melhorou bastante, muita coisa. Então, assim, não sei te dar essa certeza toda, tá? Mas, na dúvida, eu sempre peço para colocar no código. Mas, assim, pode ser um pouco de retrabalho. Só quero mostrar para vocês como que funcionam essas coisas. Ah, tá. Por exemplo, tá? Em web, eu não preciso colocar nome de tela, por exemplo. Esse parâmetro, ele já é meio que automático. Então, só mostrando aí, por exemplo, que existem alguns parâmetros que são automáticos no web, né? No app, você não tem nome de tela automático, por exemplo. Né? Então, só esse ponto, no caso. Bom, eu, como uma pessoa que trabalha com métricas e dentro de um time de operações, né, de Ops, de UX Ops, sempre falo sobre a importância da padronização. Porque isso, gente, pode virar um Frankenstein, né? Dependendo aí, né? E mais importante do que isso, equipe de UX tem que olhar para o Google Analytics, mas a equipe de marketing também tem que olhar para o Google Analytics, a equipe de produtos precisa olhar para o Google Analytics, e todo mundo precisa entender o que está escrito ali, né? E essa padronização de nomenclatura, ela é muito importante para todo mundo estar alinhado e entender o que está acontecendo. Gente, estou falando demais, vamos lá. Bom, atenção que algumas ferramentas existem limites de tag, por isso a gente tenta padronizar aí. Existe um padrão de mercado, tá, gente? Que vocês forem pesquisar aí sobre o Google Analytics e afins, vocês vão ver algumas tags, eu acho que eu posso até mandar o link aqui, na hora que a gente começar o exercício, eu posso pesquisar, mas existe um padrão dessas tags, tá? Então, tente utilizar esse padrão, até porque, por exemplo, se você mudar de empresa, ouvir uma pessoa nova de uma outra empresa, por exemplo, ela não vai ter tanta dificuldade, que vai ser mais fácil, pensando que isso é um padrão de mercado, tá? Obviamente, isso não funciona para todas as empresas, igual a minha não funciona, porque a gente não é e-commerce, a gente é um super app, então é muito complexo, por exemplo, a gente tem adicionar ao carrinho, é uma tag já, que é super padrão, que existe em qualquer lugar, né? Como que eu vou falar adicionar ao carrinho no Pix? Vai ficar confuso, entendeu? Eu não posso usar essa tag no Pix, né? Porque ela não funciona, né? Então, pense aí em como vocês podem adaptar isso para a realidade de vocês. Opa. Bom, como eu comentei, no tagueamento web, a gente tem o Google Tag Manager, né? Que é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do Tag Manager, eu queria entrar mais, mas a gente está um pouco sem tempo, porque eu falei demais. Mas vamos lá. Eu vou passar o link para vocês, caso vocês quiserem dar uma olhadinha aí no Google Tag Manager, tá? Vai ter o link aqui na apresentação também, mas dê uma olhadinha, uma fuçadinha e tudo mais. Vou mandar aqui o link para vocês também. Ele tem um desenho aqui, que depois também eu posso falar mais sobre, mas eles conseguem fazer conexões com outras ferramentas. Então, se você for conectar, por exemplo, Hotjar, que eu comentei, o Clarity, Crazy Egg, por aí vai. É tudo por aqui, tudo pelo Tag Manager, olha que beleza. Se o desenvolvedor implementou o Tag Manager, você mesmo, se você tiver acesso ao Tag Manager, você consegue implementar essas tags. Então, por exemplo, aqui não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas tem Pinterest, tem Facebook, então as equipes de marketing utilizam muito para poder entender, por exemplo, qual campanha funcionou, qual não, e por aí vai, né? E é isso, assim, e a gente consegue criar essas tags, né? Então, principalmente no web. Eu quero saber quem clicou nesse botão especificamente. Pelo Tag Manager, a gente consegue criar essa tag. Olha que beleza. Né? O que a gente vai falar ali? A gente pega um códigozinho daquela tag e implementa no Google. Gente, eu caí? Não, né? Tá, então tá. Bora. Deu uma leve travadinha, na verdade. Tá bom. Então, beleza. Bom, a parte mais importante do Tag Manager, que eu não tenho como sair aqui sem falar, é que quando você cria, né, o Tag Manager e conecta o Google Analytics na ferramenta,
uma coisa que você não pode deixar de fazer é criar uma tag de visualização. O que é uma tag de visualização? É uma tag, igual eu comentei lá, igual a tag categorias, a gente tem a tag visualização, que é quantas vezes as pessoas vão visualizar as suas telas, né? Então, ela é bem automática, então toda vez que carrega uma tela, essa tag é disparada, vamos dizer assim, né? E aí, a partir dela, eu consigo já várias informações. Eu já consigo criar um funil, por exemplo, entender quais páginas as pessoas visitam até chegar à minha página de sucesso. Eu consigo ver o tempo de visualização da página, tempo de carregamento, tempo de sessão média. Eu consigo várias informações aqui a partir dessa tag, que é importantíssima, tá bom? E também a gente consegue testar, né? Então tem uma parte ali de Tag Assistant também. Dá uma olhadinha, dá uma mexidinha nela ali, que é sucesso demais, assim. É muito bom poder testar uma tag. Então, você consegue identificar se realmente aquela tag está funcionando, se está puxando a informação que você precisa, e por aí vai. Bom, e dentro do app, como eu comentei, é um pouco mais complexo, você precisa de um desenvolvedor e tudo mais, mas ela aparece no Google Analytics. Vai ser sucesso, prometo. A gente pode conversar um pouco mais sobre app, quem tiver interesse, depois, porque conheço muito sobre o tema, porque trabalho aí há um tempo como isso. Até acho que uma pessoa falou sobre Design System, né? A gente está com... Eu tenho que divulgar esse projeto, na verdade, mas a gente criou uma forma de taguear junto com o Design System. Então, os nossos componentes já saem tagueados. A gente vai divulgar isso melhor, mas é bem legal, está sendo bem legal. A gente já saiu a primeira versão. Um amigo meu, ele vai fazer uma palestra sobre esse assunto especificamente, vai falar um pouco sobre métricas de design system, junto com métricas de produto e UX, tudo junto, no DETET. Eu não sei se vocês conhecem, é uma palestra sobre... É um dia, né, na verdade, um evento sobre design system, que acontece, acho que em novembro ou outubro, se eu não me engano. Então, procurem aí se informar, principalmente quem tem interesse em design system. Acho que é um super evento, tá? E aí, por que é importante saber isso, né? Essa parte, principalmente do Tag Manager, eu acho que é importante para vocês saberem como cobrar. Então, por exemplo, agora vocês vão aprender a mexer no Google Analytics. Se caso não tem uma informação que vocês precisam ali, vocês precisam saber que ela é possível de ser informada, vamos dizer assim, né? Por que a gente teve toda essa conversa aqui, né? Eu preciso que vocês saibam, tipo, se você chegar para o desenvolvedor e ele falar, isso não é possível, você vai falar, não, é possível sim, querido. E sabe mais ou menos como acontece, como que o material que você tem que mandar para ele, como que tem que... Aí, ó, a Jade mandou aí sobre o DETET. Obrigada, Jade, valeu. Então, a gente tem que saber mais ou menos como cobrar, como pedir, né? E onde que a gente vai buscar essas informações, né? Porque se a gente não sabe como isso funciona, a palavra da outra pessoa é a real, né? Então, queria mostrar isso aqui para vocês, para mostrar que, se caso alguém falar para vocês que não é possível, saibam que é possível, tá? E mande material, pode me mandar mensagem, posso te ajudar a procurar materiais sobre isso, beleza? Então, beleza. E agora vamos falar sobre o GA4. Graças a Deus, gente. Acho que não vai dar tempo da gente fazer o exercício aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, a ferramenta... Ai, meu Deus, peraí, não foi. A ferramenta, né, é gratuita, muita gente usa e tudo mais, e ela veio para auxiliar a gente aí no nosso dia a dia. Uma ferramenta maravilhosa. Queria deixar algumas observações aqui, tá? Uma ferramenta incrível, mas não tente comparar os dados dela com o seu CRM. Eu não sei se vocês sabem o que é CRM, mas é uma ferramenta meio que para conectar os contatos que a empresa tem, vendas, atendimento e tudo mais, né? Então, não tente bater esses dados, porque não vai acontecer, né? E vou explicar aqui para vocês por que isso não vai funcionar. Primeiro que ferramentas têm contagem de usuários diferentes, não tente bater, tem lógicas diferentes, vai ser muito complexo. Mas elas têm que chegar perto, né? Não pode ser uma quebra surreal,
mas é isso, não tente bater. Não tente, por exemplo, olhar para o GA4 e falar assim, quantos acessos eu tive e quantos acessos eu tive, por exemplo, no Clarity ou no Hotjar. Isso não vai funcionar, tá? Porque são contagens diferentes. E o Hotjar e o Clarity, por exemplo, eles pegam uma amostra, eles não pegam todos os seus acessos, tá? E tá tudo bem nós de UX utilizar uma amostra, beleza? Não é um problema. Você não precisa de todas as informações para poder fazer uma hipótese. Então, tá incrível. O GA4 super funciona pra gente, igual o Clarity, igual o Hotjar, igual qualquer outra ferramenta, tá bom? Bom, vamos juntos. Ai, graças a Deus, chegamos nessa etapa, hein, gente? Deixa eu diminuir aqui a minha tela. Vou mandar um link para vocês, não sei se vocês vão... Como que vocês estão aí, gente? Vocês estão com... Vocês vão conseguir... Se o computador, vocês vão conseguir acessar o link que eu estou mandando? Maravilha, que bom, fico feliz. Fiquei com essa dúvida se vocês iam ter tempo para ter computador, essas coisas. Vamos lá, então. Aqui, isso daqui, a gente vai acessar agora um demo, né, da ferramenta do Google Analytics, né? Então, a gente vai acessar aqui, acesso de demo account. Cliquem aí no link que eu mandei, tudo certo? E a gente vai usar esse daqui, ó, primeiro, tá? Aqui a gente vai falar só de web, mas se caso depois vocês quiserem dar uma fuçada, que é uma coisa que eu recomendo muito, entrem nessa daqui de App and Web Data, tá? Eu só não vou entrar nessa, porque essa daqui a gente consegue fazer o site e tudo mais, e aqui a gente demoraria um pouquinho por causa do acesso ao aplicativo, beleza? Então, vamos entrar nessa primeira, mas depois voltem e acessem a do app também, tá? Incrível. O que a gente tem aqui? Uma conta do Google Analytics, toda perfeita, basicamente, né? Que a gente pode fazer qualquer fuçar aqui à vontade, que vocês não vão ter problema de edição e afins, porque não vão atrapalhar dados de ninguém, porque é uma empresa fictícia, né? Então, pode fuçar, pode olhar, pode mexer, pode fazer o que vocês quiserem, tá? Porque aqui vocês vão ter liberdade, vamos dizer assim, tá? E a melhor forma de mexer na ferramenta é a gente ter liberdade para poder fuçar e por aí vai, né? Para aprender, sem medo, principalmente. Gente, eu vou dar aqui 5 minutinhos mais ou menos, porque eu falei demais, para vocês darem uma olhadinha na ferramenta. Eu quero que vocês fuçem mesmo e tudo mais, porque a gente vai voltar para uma parte aqui que eu vou falar um pouquinho sobre glossário, tá? E aí a gente vai falar alguns termos e afins e tudo mais. Então eu queria que antes da gente começar a falar sobre esses termos, vocês dessem uma olhada, e caso eu não fale alguns termos que vocês olharam aí, vocês podem me perguntar depois, né, antes da gente começar com a nossa parte prática. Talvez eu não saiba, mas a gente pode pesquisar, beleza? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês fuçarem aí. Gente, e aí? Rolou? Deu 5 minutinhos aí. A gente vai mexer mais, tá bom? Não fiquem aí, mas quero só para a gente começar a conversar e aquecer os motores aí. Bom, antes, assim, até comentei com vocês que a ferramenta não ia bater os dados com outras ferramentas, né? Que é uma coisa muito comum. Essa daqui é a explicação. Por que não vai bater os dados, possivelmente, tá? Primeiro que queria dizer, assim, não sei se vocês acompanharam aí, né? Acho que eu vou falar um pouquinho sobre, mas o GA4, né? O Google Analytics novo, ele é muito recente, assim, tipo, tem 2, 3 anos mais ou menos, né? É muito novo para todo mundo, e ele tá mudando o tempo todo. Na verdade, assim, qualquer ferramenta, né, de
digital, ela muda o tempo todo, ainda mais uma gigante igual o Google, né? Então, não se apeguem a ser especialistas na ferramenta, se apeguem em ser especialistas no que vocês precisam e saber como pesquisar. Então, igual eu comentei com vocês, aí algumas coisas vocês vão me perguntar, talvez, e eu não vou saber responder, mas a gente pode pesquisar aqui junto, né? O Google Analytics, o Google, na verdade, né, não só o Google Analytics, eles têm uma disposição de querer entregar informação para a gente. Então, ele tem uma documentação muito completa, né? Então, tudo que a gente não sabe, a gente consegue pesquisar. E o mais importante é a gente saber como pesquisar. Ou usar uma IA que seja para isso. Bom, eu não sei se eu confio muito. Talvez só se for a IA do Google mesmo, para esse tipo de informação, beleza? Bom, primeiro, queria mostrar para vocês como que eles contabilizam o número de usuários, pensando que eles precisaram se adaptar, né, às questões de privacidade, às leis de privacidade de dados, né? Então, como eles iam saber, por exemplo, que um usuário acessou o seu site, se a pessoa tem que aceitar alguns termos ali, né? E aí, eles colocaram aqui 3 formas pelo qual eles conseguem traquear essa pessoa. E por isso, esses dados não vão bater com outras ferramentas, porque eles têm algumas formas de entender quem é aquela pessoa. Então, a primeira forma é se a pessoa faz um cadastro. Se ela precisa fazer um cadastro no seu site ou aplicativo, ela entende que aquele cadastro é único, né? Então, existe um ID ali de cadastro, vamos dizer assim, né? E aí ela consegue identificar que aquele ali é um único usuário. E tem um User ID, beleza? Uma outra forma, se a pessoa não faz cadastro, que é uma coisa muito comum, né? Existem alguns indicadores do Google. Então, existe a pessoa logar pelo e-mail dela, logar através da plataforma mesmo, né? Do Google, o Chrome, por exemplo, e tá logado no Chrome. Então, ele tem alguns indicadores ali que ele não fala, tá? Mas ele consegue contabilizar e saber que você é um usuário único ou não, né? E se nenhum deles estiver disponível pelo ID do dispositivo, então vamos supor que ele consegue pegar o ID do meu celular, o ID do meu notebook, por exemplo, e entender. Só que então, mais uma vez, dessas 3 formas, né, a última, por exemplo, se eu acesso pelo meu celular e depois acesso pelo meu notebook, por exemplo, vou me contabilizar como 2 pessoas diferentes, porque meu ID do dispositivo é diferente um do outro, certo? Logo, o número de usuários ali únicos não é perfeito. Então, só ficar com esse ponto na cabeça e entender esse tipo de coisa para a gente poder justificar na hora que for preciso, tá? E aí também, eles prometem, né, o Google Analytics, o GA4 principalmente, ele promete essa conexão entre site, né, parte web e o app, né? Então, ele fala, por exemplo, que se caso você acessar o iFood online, do aplicativo do web, vai ser a mesma coisa que acessar o app, por exemplo. Então, mais uma vez, não necessariamente tá? Só se você fizer login, só se você fizer, tiver pelo mesmo conexão do Google, né? E mesmo assim, se não tiver, eles vão te contabilizar como usuários diferentes. Então, não é perfeito. Beleza. Ai, gente, peraí. Aqui ele fala sobre, eles têm muita conexão com IAs, preditibilidade e tudo mais. Se vocês começarem a fuçar isso, vocês vão visualizar isso. Isso tem muito mais a ver com marketing, mas a gente pode usar ao nosso favor também, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho super legal quando a gente fala de app, eles têm um público que fala qual a probabilidade, a porcentagem da sua base, que tem chance de desinstalar seu app nos próximos 30 dias. Então, você pode fazer uma campanha específica para essas pessoas não desinstalarem seu app. O que eles entendem com isso, assim? Eles vão entender alguns comportamentos das pessoas que, né, desativam, eles vão entender, talvez, não sei exatamente o que é contabilizado. Então, até uma das coisas, assim, você tem que ficar um pouco atento. É legal usar? Mas a gente tem que entender também quais as funções que ele utiliza ali, o que ele considera e tudo mais, né? Então, eles têm algumas coisas de capacidade preditiva, métricas preditivas, e público-alvo preditivo, mas isso, mais uma vez, é muito utilizado para marketing, né? Então, o que ele faz? Ele faz, por exemplo, uma análise do perfil de pessoas que acessam seu site, e ele vai falar para você fazer uma campanha específica para essas pessoas parecidas com esse público seu, né? Então, isso é um exemplo de preditividade que ele utiliza ali, dentro da plataforma.
Bom, vamos lá para esse dicionário, né? Para esse glossário ali, para a gente entender alguns termos. Ai, peraí, só uma minha. Bom, primeiro, sessões. Vocês devem ter visto ali alguma coisa de sessões, possivelmente. A primeira página já fala sobre isso, né? Qual que é o nome desse evento, dessa tag, no caso, né? Ela chama Session Start. Mais uma vez, ela é uma das que a gente não precisa criar, né? Ela já vem pronta na hora que você instala o Google Analytics, ela já vem pronta. O que significa essa Session Start, né? Ela é o início da sessão. Todo mundo sabe o que é sessão? Sessão, basicamente, é o tempo, né, que as pessoas ficam dentro do seu site, mas aí tem algumas regras, igual eu vou falar ali, né? Por exemplo, você abriu o site da Amazon para olhar um produto, esqueceu a panela no fogo e foi olhar a panela no fogo, por exemplo. E aí, você foi resolver esse problema da cozinha e afins e tudo mais, você ficou 30 minutos com a tela aberta, né, no site da Amazon, lá no produto que você queria, mas sem fazer nenhuma atividade, por exemplo, né? E aí, isso encerra a sua sessão, né? Depois de 30 minutos sem nenhuma atividade na plataforma, encerra a sua sessão. E aí, se você vai lá, resolve seu problema em 35 minutos e volta, né, e vai mexendo de novo nessa tela, se contabiliza uma nova sessão. Tá? Isso é uma regra da ferramenta. Existem outras ferramentas que vão considerar tudo uma sessão, independente do tempo que você ficou inativo, ok? E aí também tem uma outra regra: se o usuário retorna ao site antes desse período, a sessão será a mesma. Então, vamos supor aí, né, que ao invés de você deixar ali o site da Amazon aberto, você fechou o site da Amazon, foi lá resolver esse problema na cozinha e voltou em 20 minutos. E aí, se você voltou em 20 minutos e abriu o mesmo site, né, ele vai considerar a mesma sessão. Em algumas outras ferramentas, isso não vai ser considerado a mesma sessão. Então, assim, gente, gosta de trazer isso. Primeiro que são regras da ferramenta, né? A gente tem que saber essas regras para poder analisar as coisas, mas também para entender por que esses dados não necessariamente vão bater com outras ferramentas, porque existem regras diferentes, ok? Não necessariamente está errado ou certo, mas são regras da ferramenta. Então, os eventos aí, como eu comentei, né, o tags e afins. Na verdade, assim, só para entender a diferença de tags e evento. A plataforma tem uma quantidade de eventos que você pode utilizar. Já tag, não. Quer dizer, também tag sim, mas tag é muito maior. Tipo, tag é, 500 tags. Já evento, você tem que ter 10 eventos, por exemplo. Qual que é a diferença da tag e do evento? A tag, elas podem ser uma quantidade maior, né? E o evento precisa ser algo importante para mim, que eu preciso de fato analisar e vai ser uma métrica-chave para mim, né? Então, a gente vai, das 500 tags que a gente tem dentro da plataforma, a gente vai falar que, por exemplo, a compra, né? O momento que a pessoa compra, que chama e-commerce purchase, que é uma tag específica. A gente vai falar que essa tag é um evento, porque eu preciso controlar ela, eu preciso ter uma análise específica dela e tudo mais. Eu quero que a plataforma me dê insights sobre aquela tag, então eu vou marcar ela como um evento. E evento podemos ter só 10 ou 25, não lembro exatamente o limite, mas elas são poucas, elas não são todas igual temos as tags, beleza? Então essa é a diferença. O evento ele precisa ser importante, e o evento ele pode ter parâmetros também, igual eu comentei e tudo mais, tá? Não existe hierarquia de parâmetros, mas a gente tem uma regra aqui dentro da plataforma que pode ter somente 25 parâmetros por evento, ok? Não sei se você pegar muito, não, é muito difícil a gente conseguir mais de 25 parâmetros assim, mas se você trabalha no e-commerce, você vai ver que não é tão complexo assim, que chegar nesses 25 parâmetros, porque é muita informação, por exemplo, no produto, né? Então, vamos lá, mais uma vez falando da Amazon aí, né? Para a gente ter uma visão de e-commerce. Pensa o que a Amazon, no momento que você clica lá no iPhone, na Amazon, quais informações você precisa que ela traga? Ela precisa que você traga o nome do produto, ok? iPhone 16S, popopó. Precisa que você entregue o nome do vendedor, vamos dizer assim, né? Então,
o nome, mais que o nome, o ID daquele vendedor, né? O ID daquela promoção, o ID daquele produto, porque um produto pode ter o mesmo nome, mas são produtos diferentes, né? Então, tem várias informações que precisam ter ali dentro dos parâmetros para a gente poder identificar de fato aquele produto e fazer as análises que a gente precisa, beleza? Bom, a gente tem a conversão, né? Que vem muito ali. Você também consegue traquear ela. Então, a partir do momento que você cria um evento, né? A ferramenta já te dá algumas informações de conversão. Então, quantas pessoas acessaram o seu site ou aplicativo e chegaram nos eventos que você marcou ali como importante. Isso é a taxa de conversão, né? E a plataforma já te dá alguns insights de melhoria e por aí vai. A gente tem os usuários, né? Que a gente tem 3 métricas importantes aí para falar de usuários. A gente tem o total de usuários, né? Que é o número geral ali. A gente tem novos usuários, né? Então, são pessoas que nunca interagiram com o seu site ou aplicativo, né? E estão acessando ali pela primeira vez. Então, é importante essa métrica. Essa métrica já vem na plataforma, tá? Então, você já consegue visualizar ali nas primeiras acessos e tal, novos usuários. Então, essa é a explicação para novos usuários. E a gente tem usuários únicos também, né? Então, a gente tem... Não, peraí. A gente tem usuários que também tem a primeira vez que eles visitam, né? Então, first open ou first visit também. Depende aí se for visualização no site ou a abertura de aplicativo e afins, e por aí vai, tá? E a partir disso, a gente tem também visualizações de página, a gente consegue ver quantas pessoas, total de usuários que visualizaram uma página, total de novos usuários que visitaram uma página, quantas pessoas visitaram aquela página, por exemplo, a primeira vez, né? Então, a gente tem algumas informações. Lembrando que novos usuários não é necessariamente first visit naquela página. Você vai entender? Que, por exemplo, ele pode ter acessado uma página inicial, né? E aí ele é um first visit, ok? Mas ele pode ter acessado, ele pode ser um novo usuário dentro da sua página, por exemplo, de categorias, igual eu comentei. Ele nunca acessou categorias. Dependendo? Tá bom. Na prática vai dar tudo certo, gente, confia. E a gente também tem uma taxa de engajamento, que acho que vocês já devem ter visualizado na plataforma, né? Que é basicamente o que é a taxa de engajamento. E assim, para mim, como UX, a taxa de engajamento é uma das métricas mais importantes que a gente tem aqui dentro da plataforma, automáticas, vamos dizer assim, que a gente precisa olhar para elas, né? O que ele considera engajamento, né? Uma sessão que tem uma duração mínima de 10 segundos, tá? Ou a pessoa acessar ali e ter um ou mais eventos de conversão, ou no mínimo 2 visualizações de página ou exibição de tela, beleza? Ele considera engajamento isso. Eu não sei se muita gente já conhecia a ferramenta antes, né? Antes de ser o Google Analytics 4, né? A Google Analytics antigo, antes a gente tinha como que chamava? Era uma palavra negativa. Connect Rate, eu acho. Acho que era isso, Connect Rate. Que era tipo uma taxa de desengajamento, vamos dizer assim, né? E aí a gente entendia mais ou menos quantas pessoas entraram e não fizeram nenhum engajamento positivo no nosso site. Gente. De conteúdo, é isso. É muita coisa, né, gente? Eu falei para vocês, a Jade mandou aí já o Forms. A gente tem 8 minutos. Eu vou deixar o exercício, desculpa mesmo, como eu comentei para vocês. Primeira vez que eu fiz esse workshop, então eu não sabia se ia dar tempo ou não. Primeiro, vocês têm alguma dúvida? Eu queria deixar aqui o exercício para vocês, tá? Eu sei que não deu tempo da gente fazer aqui junto, que era o meu plano. Próxima vez eu vou tentar dar uma reduzida aí. Mas o que é que eu queria que vocês fizessem? Que vocês levantassem, né, a partir aí da análise da ferramenta que eu passei para vocês, com o Google Analytics e tudo mais. Eu não sei se vocês chegaram a visualizar, mas esse site, né, ele existe, ou
do Google que vocês estão vendo, desse Google Analytics, é esse site. Ele é um site bem ruinzinho, por mais que seja do Google, é esse site aqui. Eles vendem umas coisinhas aqui, tá vendo? E os dados deles estão nesse Google Analytics, que estão visitando aqui. E eu queria que vocês fizessem uma proposta de melhoria, né, de UX aí, a partir de algum dado que vocês encontraram aqui, né? Então, talvez criar um funil, por exemplo, entender se existe alguma quebra, né? A gente tem aqui algumas outras coisas, mas é isso, gente. Acabou que não deu muito tempo da gente fazer essa parte prática, desculpa aí mesmo. Mas se caso vocês tiverem um tempinho e quiserem fazer aí essa parte prática, pode me mandar no meu LinkedIn, que eu prometo que eu corrijo e troco uma ideia com vocês, pode ser? É isso, gente. Desculpe pela correria. Isso, né? É realmente muito complexo para a gente conseguir passar por tudo, assim, né? Nesse pouco tempo que a gente tem aqui. Bem, a gente ainda tem alguns minutinhos, não sei se alguém quer tirar mais alguma dúvida, fazer algum comentário, né? Só lembrando, a Jade, nos comentários aqui, tem o forms de feedback, né? Esse aqui é o nosso primeiro workshop online, tá, gente? Então, também é novidade para a Adriana, é novidade para a gente aqui da Vagas também. Então, né, qualquer feedback aí, né, qualquer sugestão de melhoria, para a gente é super importante. Então, se alguém tiver aí alguma dúvida, quiser falar. Sem dúvida. Vou mandar aqui meu LinkedIn, tá? Deem uma olhada na ferramenta, se caso vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez comentando aí, o suporte da ferramenta é muito bom, o material, né, a parte de documentação é muito bom. Então, entendam também que a ferramenta é só um meio, tá? Se vocês não souberem o que pedir aí, não tem jeito. Então, não estou tão arrependida da gente ter falado tanto aqui, mas uma próxima vez a gente fala melhor dessa parte prática, eu prometo. Aí, já ficou a sugestão de voltar para falar sobre Design System. Como que pode aplicar, então? Vamos, Felipe, podemos, assim, posso comentar mais sobre, a gente está montando um texto no Medium para falar sobre isso, mas basicamente a gente está criando por exemplo, vou dar um resumo aqui, tá? Só para a gente já aproveitar que a gente tem alguns minutinhos. O que acontece? Como eu comentei, a gente precisa do desenvolvedor para implementar uma tag, principalmente dentro do aplicativo, né? Dentro de alguns sites também, tudo mais, mas dentro do aplicativo acontece bastante. E aí a gente pensou, poxa, se a gente vai criar um botão, por exemplo, né? Se uma equipe de desenvolvimento vai desenvolver um botão, por que não a gente já colocar dentro desse botão as tags que a gente precisa? Então, é basicamente isso. Vamos supor que dentro do botão tem a tag de clique, que chama Interaction Click, né? Que fala toda vez que uma pessoa faz um clique ali dentro daquele componente. E algumas informações que o componente já consegue me dar. Então, por exemplo, o label, né? Que é o texto que o botão está escrito ali. Ele já consegue me passar automaticamente. Então, eu já sei se a pessoa clicou num botão que está escrito continuar, comprar, por aí vai. Então, isso é uma forma automática, né? E fora algumas informações de design system. Então, se ele está desabilitado ou não, se é um botão laranja, se é um botão branco, se ele está em primeiro lugar ou se ele está em segundo lugar, se ele é um botão secundário, por exemplo, né? Então, algumas informações que a gente consegue trazer a partir disso. E também, para o produto, a gente consegue saber o nome da tela, né? Igual eu comentei com vocês, o nome da tela não é uma coisa tão complexa. Então, se eu sei, por exemplo, que existe um padrão de nome de tela, e eu sei que clicaram na tela página inicial e clicaram no botão comprar, por exemplo, eu sei do que se trata, né?
Então, a gente já tem algumas informações ali em que a gente consegue mapear a partir disso. Então, vou dar um outro exemplo. Mensagem de erro. Mensagem de erro é igual para todos, né? Então, eu preciso... Já vamos criar uma coisa que vai mostrar uma mensagem de erro. Logo, a gente consegue colocar também uma tag ali dentro, em que vai me informar qual mensagem de erro apareceu para o usuário. Toda vez que aparece. Parece simples, mas não é tão simples. E aí, prometo que quando me seguem lá no LinkedIn, quando a gente criar esse material de divulgação, que estou cobrando lá do pessoal para a gente fazer junto, eu vou divulgar lá e a gente conversa melhor, pode ser? É isso, gente. Obrigadão. Valeu demais. Perfeito. Obrigada, Adriana. Obrigado, gente. Obrigado, Adriana, aqui pelo conteúdo. Obrigado novamente, Vinícius, né, por estar fazendo aqui a tradução em Libras, né? Obrigado aí, Banco Carrefour, por esse apoio. E é isso, gente. Boa noite. Estudem, façam exercício. Isso. Quer ver esse resultado também, né? Então, a ideia é que a gente vai deixar disponibilizado no YouTube depois, a gente vai editar essa gravação e deixar disponibilizado no YouTube. Aí a gente vai divulgar também nas redes quando a gente tiver subido lá, tudo bem? Perfeito. Não, então tá. Então, acho que é isso, gente. Se tiverem alguma outra dúvida, também podem mandar pelas redes ou da Adriana, ou manda para a gente aqui da Vagas, pelas redes sociais da Vagas, se vocês tiverem outras dúvidas, outros comentários. Então é isso, obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite.